Continuando o passeio, a gente está aqui no centro histórico ainda e veio visitar a igreja Nossa Senhora Pilar. É a segunda igreja mais rica do Brasil, rodeada de ouro. A primeira fica na Bahia. Vamos entrar e fazer umas imagens legais para vocês. O primeiro cenário que nós fomos foi numa igreja de escravizados. Quem lembra aí que o ônibus não passou, né? Nós fomos tirar umas fotos no mirante, porque toda a cidade ela foi erguida pelos escravizados, só que eles não eram cristãos, não, por favor, né? A religião era imposta, principalmente através desse mecanismo chamado religião. Queriam catequizar o negro para dominar o intelecto desse negro. E agora nós estamos inserindo aqui justamente na igreja de quem? Do português, do europeu, do dominante, né? E a gente sabe que as igrejas tinham particularidades para se atrair os fiéis. Umas construíam mais simples por fora, outras mais belas. E aqui vai ficar bem claro que era pela imponência e riqueza. Como é que é uma expressão que o brasileiro adora dizer? Nem tudo que reluz é, aqui é o contrário. Aqui na hora que entrar aqui, qualquer detalhezinho em dourado é ouro. Mas infelizmente aconteceu um processo aqui negativo na década de 80, meus amigos não estavam presentes, senão tinha nos ajudado aí, né? Que roubaram aqui 17 peças de ouro. E com certeza não foi o leigo. Porque o leigo, quando ele chega, ele vê o douramento, ele pega a chave do carro e ó, vai na pintura e tenta arrancar uma lasquinha. Só que quando ele chegar em casa, ele vai ter uma bela de uma surpresa, que é um teste. O carro que ele ficou foi o quê? Pobre. Em todos os sentidos. Porque não tem valor comercial. Por conta das técnicas que se utilizava, chamada de policromia, o bolo francês, que era de pregar essas folhinhas na arte, né? Então quem veio para roubar não foi na arte. Foi nas peças maciças, utensílios do padre. Foram 17 peças de ouro, isso década de 80. 79 para 80, mais de 40 anos atrás. Né? Aí ela perdeu a titulação de primeira em riqueza. Pode chegar um pouquinho mais para frente aqui, gente. Perdeu essa titulação de primeira em riqueza, passou a ser a segunda. E a Unesco e o IFAM, que são órgãos responsáveis por patrimônio e conservação, fez uma estimativa que restou no interior, é só uma estimativa, pode ter mais ou menos, 434 quilos de ouro. Mas o que torna essa igreja tão importante? Era a igreja do português. Então a gente também não pode romantizar, né? O negro, qual que era a afirmação de amenizar a consciência do europeu e escravizar o negro? Afirmar que eles não tinham alma. Então, alguém fala francês aí para me ajudar? Você fala francês? Quem dera. Ó, ele consegue. Então vamos lá, joelho em francês. Genou. Genou. Ele querendo me enganar. Ele quase me enganou. Genou. E o ato de dobrar o joelho, a palavra vai ficar mais familiar. Genuflexão. Então chegava do lado de fora, fazia genuflexão para adentrar o solo sagrado. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem o processo de arquitetura aqui. Perceba que o piso que vocês estão pisando aqui é de pedra. E sempre nessas igrejas vai ter essa segunda porta, que é chamada de tapa-vento ou paravento, porque não existia iluminação elétrica, eram velas. Mas o fundamento principal era estabelecer, deu na época do Moisés, para acessar o santo do santo, tinha hierarquia, e aqui era a primeira hierarquia, era chamada de átrio, vem de artéria, onde entra, sai o sangue, né? Aí ele fazia genuflexão e o sinal da cruz. O negro tinha algo nessa visão, não, né? Então ele podia passar para acessar o santo do santo. O português, acreditando-se nessa história, o que ele fazia para se purificar? Vamos ver que vai soltar essa daí. Já fez a primeira genuflexão, lá do lado de fora. Aí chegou aqui, ele tem que se purificar para adentrar. Não é o batismo, senão ele tinha que batizar todo dia. Ele se molhava com água benta, né? Exato, aqui ó, a resposta aqui, ó. Vinha, colocava-se a água benta, né? Vê que está caindo no esquecimento, essa cura, né? Ele molhava o dedo, fazia segunda genuflexão para adentrar o sagrado. Então vocês pagaram o ingresso, né, para conhecer a casa de Deus, não, porque não paga-se para entrar na casa do Criador.
é para visitar o museu, vai para conservação e manutenção. Por isso essa porta aqui, ó, ela só é aberta quando tem casamento, simboliza a abertura da casa do Criador. O casal vai sair da vida mundana e adentrar a vida cristã. Num sistema chamado de teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, de explicações de fenômenos da natureza, igual raio e trovão, muito menos eletricidade. Em homenagem ao meu amigo aqui, o padre não gosta muito que eu falo não, mas eu gostei desse público aqui em geral. Vou passar uma informação aqui mesmo porque eu sou amigo do padre também. Lembra dos Cavaleiros Templários? Deram origem ao quê? A instituição que eu mostrei lá, a loja? Maçonaria. A maçonaria. Qual que é o símbolo deles? Um compasso em cima de um esquadro. Não tem como, vão arredar mais para cá para liberar a passagem para os demais. Mas quiserem escutar a história, fiquem à vontade. Né? É um compasso, tá lá em cima lá, ó, Santíssimo Trindade. Só que o Deus está como um grande arquiteto do mundo. Ele está com o cedro marrom e um triângulo. Tá? E aqui, pessoal, como vocês podem ver, a parte interna da igreja, toda banhada a ouro. Tudo isso é banhado a ouro, certo? Tudo. A igreja é linda. Segundo o guia, existem 435 quilos de ouro aqui ainda. Só que, logicamente, passou por um processo químico para poder ser alocado nas paredes de toda a igreja, e esse processo tirou a validade do ouro, então ele só reluz. As peças que foram roubadas na década de 80, elas realmente eram maciças de ouro, mas tudo que está aqui, todo esse ouro que está aqui revestido, ele não tem valor comercial mais. Aqui era a casa de Antônio Coimbra, o maior escravocrata da cidade de Ouro Preto. Terminamos o passeio com jardineira, já visitamos os principais pontos turísticos religiosos e agora a gente está indo rumo ao museu do Aleijadinho, onde ele está enterrado. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vou virar a câmera aqui para vocês darem uma olhada. O calçamento é diferente do calçamento de Diamantina. Diamantina já são essas pedras maiores. Aqui as pedras eram juntadas, amontoadas e colocadas. Tem até pedra minério de ferro. Aqui, ó. Essa mais escurinha é minério de ferro. Então todos eram jogados, amontoados pelos escravos canela fina, como o guia falou, de crianças. Eles que trabalhavam na construção das estradas. Aqui em Ouro Preto também é uma cidade universitária e é cheio de repúblicas. República feminina, república masculina, república mista. Então várias dessas casas que são um pouco maiores, com vários quartos, terminaram se transformando em repúblicas e abrigam vários estudantes. Aqui em Ouro Preto, que é a cidade que teve a primeira faculdade de farmácia da América Latina. Então, pessoal, essa é a igreja Nossa Senhora da Conceição. É a igreja onde Aleijadinho está enterrado. Na parte dos fundos dela tem um pequeno museu com obras e trabalhos dele. E uma curiosidade que o guia nos falou é que essa parte superior aqui das igrejas mais antigas era a parte onde ficavam as pessoas mais ricas, eles que assistiam às missas dessas tribunas, que não eram chamadas de camarote, sim tribunas. E a parte mais pobre ficava em pé aqui na parte de baixo. Antigamente não tinha essas cadeiras. Esse é um dos questionamentos que Flávia levantou aqui, o tanto de tempo que demorava para construir uma igreja a esse ponto. Que percebam a quantidade de detalhes que tem talhados. São muitos anjos, muitas obras, muitos detalhes, muitas flores.
Devia demorar muito tempo para fazer isso. Aqui na lateral a gente vê imagens detalhadas das igrejas. Através de fotos. Mostrando partes de como foram as restaurações também. O antes e o depois. Vou gravar todo dia. E é aqui, pessoal, embaixo da imagem de Nossa Senhora da Boa Morte. Nossa Senhora da Boa Morte. Que encontra-se o túmulo de Aleijadinho Antônio Francisco Lisboa. O Aleijadinho, nascido em 1738, falecido em 1814. Essa era a porta que se abriam para os casamentos. Tem a porta principal da igreja. E essa daqui permanecia fechada para a entrada da noiva.